né, que querem realmente fazer diferente, falar abertamente sobre esse tema e dar a possibilidade a quem precisa de ajuda, né, a quem precisa falar. Então, quero agradecer ao convite de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, e agradecer a todos que estão aí em casa, né, assistindo a gente. Peço já desculpas aqui pelo barulho, se tiver algum barulho, que vocês sabem, né, gente, home office, quando a gente não está num estúdio profissional, pode acontecer tudo, né, então já aviso desde já, né, caso aconteça alguma coisa, tá tudo certo, tá bom? Então vamos começar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Peraí, opa, já está? Não. Vamos lá, quero começar falando aqui com vocês sobre... Eliane? Oi, a gente compartilhou a tela. Pode... agora acho que tá. Aí. Oi. Foi. Agora sim, gente. Quem faz ao vivo, né, vocês já sabem. É tipo o Domingão do Faustão. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar aqui, né, como o professor Dr. Luciano falou, né, eu acho que esse é um tema e ele não é um tema só para setembro, né? Eu fico muito feliz de existir essa campanha, né? A gente tem Setembro Amarelo, a gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, tantas campanhas, mas eu acho que realmente esse é um tema que precisa ser abordado o ano inteiro, tá? Então, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje o transtorno da depressão já atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Então, não é uma coisa simples, né? Às vezes eu fico chateada, de verdade, assim, isso me dói quando eu escuto alguém falar, mas isso aí é frescura, fulano tá com depressão, isso aí é frescura, é mentira. Gente, são 300 milhões de pessoas no mundo já passando por isso. Claro que nós temos estágios, né? Existem depressões mais leves, mais moderadas e mais graves. Esses 300 milhões, eles estão aí divididos em vários níveis, mas a depressão, ela é algo que ela pode, inclusive, incapacitar a pessoa. Então, muitas vezes a pessoa deixa de ter uma rotina normal, uma vida normal, né? Muitas vezes a pessoa, ela não consegue nem trabalhar, não consegue nem sair de casa, nem levantar da cama. Então, de fato, é um tema que a gente precisa e deve olhar. E com a pandemia, o número de casos, né, de problemas com saúde mental, e aí depressão, ansiedade, né, casos de burnout, que é o esgotamento profissional, e tantos outros, eles aumentaram. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela previa um aumento muito relevante de casos só lá em 2030. Só que nós estamos em 2021, quase 2022 já, né? Aliás, pelo amor de Deus, o ano voou de novo, mais uma vez. Mas o número só aumenta. E eu fico pensando, né? Eu me coloco assim num lugar de ficar, caramba, né? A gente já evoluiu em tantas coisas, né? Hoje a gente vê... a gente já pode viajar até para Marte, né, gente? Aliás, daqui a pouquinho a gente pode comprar passagens para ir para Marte, a gente consegue conversar pelo celular aqui à distância com tantas pessoas em tantos lugares diferentes, numa chamada de vídeo. A gente já evoluiu em tantas coisas tecnologicamente, mas infelizmente nesse assunto, nesse quesito, a gente ainda tem muito a aprender, a gente tem muito a evoluir. De fato, as coisas têm ido ainda por um caminho que está desafiador, eu acho, para todo mundo. E o que eu percebo é que hoje, principalmente pós-pandemia, como o professor Dr. Luciano falou, alguns lugares já estão abrindo espaço. Eu mesmo que trabalho com palestras e treinamentos, eu costumo hoje levar esse assunto para as empresas, porque há um desafio, né? O ser humano tem o desafio de lidar com vulnerabilidade, lidar com o outro, lidar com emoções, né? Eu falo muito de gestão emocional, então não é tão simples para quem vivencia, mas também não é tão simples para quem está lidando com alguém, principalmente no ambiente empresarial, no ambiente escolar, no ambiente de faculdade, enfim. E aí eu queria trazer aqui para vocês, né, alguns dos desafios. As pessoas, elas ainda subestimam a depressão. Parece que é uma coisa que... mas a pessoa tá triste, vai passar. Já ouviram isso aí? Gente, às vezes eu escuto, né? Eu não sou psicóloga, né? Como vocês viram, eu sou contadora. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, amo trabalhar com gente. Mas eu tenho muitos clientes que às vezes chegam e falam assim:
Ah, mas é só uma tristezinha, vai passar. Não é só uma tristezinha. Muitas vezes é algo tão profundo, é uma dor tão profunda que precisa buscar ajuda. E as pessoas, elas vão evitando falar sobre isso. Quando eu, por exemplo, como coach, atendo um cliente que eu vejo que precisa de um apoio psicológico, eu direciono, porque eu sei que aquilo vai ajudar a pessoa a avançar ainda mais. A vergonha e o silêncio, elas ainda fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Existe um preconceito ainda, né? Existe um julgamento, às vezes por falta de informação, as pessoas ainda julgam, ainda acham frescura, ainda acham bobagem, né? Tem gente que fala assim, mas a vida é tão linda, a vida é tão maravilhosa, por que você tem isso daí? Não cabe a nós dizermos por que alguém está passando por isso, por que alguém sente isso. Cada um vivencia algo dentro de si que a gente não pode julgar, né? Eu gosto muito de uma frase que diz: seja gentil com todo mundo, porque você não sabe o que o outro está passando. E muitas vezes a gente julga sem saber. E é esse julgamento que faz com que as pessoas muitas vezes não peçam ajuda, porque elas vão ser julgadas. E aí eu fico com vergonha, né? Eu gosto muito de uma pesquisadora, a Brené Brown, não sei se vocês conhecem, que ela fala sobre vulnerabilidades, né? E o quanto é difícil para a gente demonstrar as nossas vulnerabilidades, mostrar que a gente precisa de ajuda. Não sei se tem alguém aqui que passa por isso, mas é normal, o ser humano é assim. A gente quer ser a Mulher Maravilha, né? O super-homem o tempo todo, mas a gente não é. E aí, tem um outro detalhe que eu comecei a estudar recentemente, que eu acho muito legal, esse termo, que chama infoxicação. O que é infoxicação? É a intoxicação pelo excesso de informação. E o que significa isso, né? Os especialistas, eles dizem o seguinte: nós estamos num mundo com um excesso de informação tão grande que para o nosso cérebro é cognitivamente impossível processar tudo isso. E o tempo todo a gente está aqui, recebendo informações. Acontece uma coisa lá no Japão, você já está sabendo em um segundo. É tudo muito rápido. E a gente está aqui, o tempo todo, está no celular, está no computador, está falando com o filho. A gente não consegue processar tudo isso. E o pior de tudo isso são as informações falsas. São os mitos, né, que a gente veio aqui, inclusive, hoje falar. São as fake news. Quanta notícia vem que deixa as pessoas em pânico. Quantas pessoas que você conhece que vivem uma vida... Sabe aquelas pessoas que ficam assistindo... eu brinco aquele... Como chama, gente? Acho que é Cidade Alerta, né? Nada contra, mas... Gente, você começa a assistir aquele programa, você quase infarta. Você fala, meu Deus... É tudo muito doido. E assim, não estou dizendo que não é a realidade. Muita coisa, de fato, está acontecendo. Mas a gente vai recebendo tanta notícia, tanta coisa pesada, que isso vai machucando também a nossa mente, né? A nossa forma de lidar com as coisas. E aí, aproveitando de falar um pouquinho sobre essas fake news, vamos falar aqui um pouquinho sobre mitos e verdades. Deixa eu ver se vocês sabem aqui um pouquinho sobre o que eu vou falar. Então, primeiro mito: depressão, síndrome do pânico, ansiedade tem o mesmo tratamento. Será, gente? O que vocês acham aí? Coloca aí. Eu tô aqui com o chat aberto para ver vocês, viu? Gente, não tem o mesmo tratamento. Cada uma tem as suas características, a sua gravidade. Como eu falei lá no início, tem casos leves, tem casos moderados, tem casos mais graves, mas cada um deles tem um tratamento específico. E detalhe, só um especialista pode realizar esse diagnóstico e indicar o tratamento correto. Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim: vai viajar, toma esse remédio aqui. Não, pelo amor de Deus. Só um especialista pode e deve ajudar nisso, e não tem o mesmo tratamento, tá? Segundo mito, né? Eu separei alguns mitos aqui que eu acho importante falar. Depressão é um pretexto. Tristeza e depressão, mesma coisa. Tudo igual, né? A pessoa tá tristinha ali, tá depressiva, daqui a pouco passa. Eu já vi uns memes na internet que falam assim: viaja que passa. Será, gente? Será?
Quando o paciente ele é diagnosticado com depressão, ele não consegue seguir uma rotina normal, gente. Não é uma simples tristeza. Óbvio que nós, seres humanos, passamos por momentos de tristeza, sim. E isso é normal. Às vezes a gente vivencia um luto, às vezes a gente perde um emprego, perde, sei lá, um relacionamento. Tantas coisas acontecem que podem nos deixar tristes, mas isso tem um período, um prazo. Normalmente é de curta duração. Agora, a depressão não. Ela não é um pretexto e precisam ser acompanhados, principalmente os estágios, né? Enquanto, às vezes, a pessoa começa com uma leve tristeza, isso vai aumentando, né? Isso tende a aumentar. Então, precisa, sim, ser acompanhado e não julgado como um pretexto. Próximo mito aqui para vocês. É só ausência de ânimo, perda de interesse. Pode ser superado com pensamento positivo. Não, vai lá. Você chega para a pessoa tá entrando em depressão, você chega e fala para ela: não, isso aí vai passar, olha o céu como tá bonito. Pensa positivo. Olha, você tá aqui, você tá respirando. Não é assim, não é tão simples. A pessoa precisa de um apoio, precisa de um... É algo muito mais profundo, né? A verdade é que é uma condição médica grave, que afeta o humor, pensamentos, afeta o organismo, fisicamente falando. Traz baixa autoestima, perda de interesse em atividades que antes a pessoa ela gostava de fazer. Sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, tantas outras coisas que eu coloquei aqui. Inclusive, existem pesquisas que mostram raízes genéticas da depressão. Então, não é só uma ausência de ânimo, não é uma coisa simples, tá? Então, não pensem dessa forma. Outro mito: só crianças e adolescentes não têm depressão. Infelizmente tem, gente. E de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental, 1 a cada 33 crianças e 1 a cada 2 adolescentes tem depressão durante essa fase da vida. Então, principalmente você, eu não sou mãe ainda, mas para quem é pai, para quem é mãe, fique atento a mudanças de comportamento. Há coisas que vão acontecendo e que podem fazer com que essa criança, esse adolescente... É um período, né, principalmente a adolescência, de uma mudança tão grande na vida do adolescente, descobertas, coisas tão diferentes acontecendo. Precisa olhar para isso, tá? E depressão só afeta mulheres? É verdade, a depressão ela afeta 2 vezes mais mulheres, mas os homens também. Então, ela não afeta só as mulheres. E só que, assim, os casos de suicídio, eles são maiores em homens, tá? Mas os casos de depressão, eles são maiores em mulheres, tá bom? Mas não afetam só mulheres. Falar sobre depressão aumenta a chance da pessoa se suicidar. Ao contrário, ele ajuda na prevenção de um possível suicídio. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Nós, muitas vezes, achamos que falar sobre um determinado assunto com uma pessoa vai fazer com que ela se sinta mal. Quando eu falei para vocês da Brené Brown, que fala de vulnerabilidade, a Brené, ela fala muito sobre isso, né? Às vezes, você não quer falar com uma pessoa que perdeu um filho, você não quer falar sobre esse tema. Às vezes, a pessoa, terminou um relacionamento, você evita de falar sobre esse tema. Eu quero te dizer que isso não é seu. Isso é dela. Não, você está julgando quando você tenta falar só sobre aquilo que você quer. E quando você não permite a pessoa falar sobre aquilo que está importando para ela, quando a gente não se permite ouvir, a gente deixa a pessoa... ela tem medo de falar. Ela não se sente aberta para falar. Então, quando eu falo sobre suicídio, eu estou abrindo a porta, entre eu e ela aqui, para que ela fale sobre isso. E numa conversa dessa, eu posso ajudar essa pessoa a evitar um acidente. Então, falem sobre isso. A depressão, eu coloquei até aqui essa foto de mãos dadas, porque eu acredito muito nesse apoio, nessa ajuda, né? Ela é um tema que precisa ser abordado. Eu não preciso ter medo de falar sobre isso com os outros. Ela é um tema que precisa e deve ser abordado. E a gente, como a Daniela falou, a professora Daniela, a gente precisa desmistificar esses tabus, sabe? Eu preciso abrir esse tema para que as pessoas venham falar sobre isso. As pessoas precisam se sentir encorajadas de buscar ajuda.
E tem alguns pontos que eu queria deixar com vocês aqui, que eu considero muito importantes, eu trabalho muito isso também com os meus clientes e nas outras palestras que eu faço, que são alguns pontos que nós, como nós de fora, podemos ajudar alguém que esteja passando por esse momento. Primeiro ponto, mostrar que essa pessoa é aceita. Muitas vezes, alguém que está nesse momento de depressão, entrando em depressão, normalmente são pessoas que elas não se sentem aceitas. E às vezes elas vão se afastando, vão, sabe, diminuindo a participação nas coisas, tudo, porque ela acha que ela não é aceita como ela é. A gente precisa mostrar, dar espaço para essas pessoas se sentirem aceitas. Segundo, pertencimento. O ser humano precisa muito, gente, se sentir pertencente, se sentir pertencendo a um grupo, sentir que ele tem um apoio, que ele tem uma ajuda. Quando eu excluo essa pessoa, eu excluo também a oportunidade que ela tem de estar ali comigo, de se conectar comigo. É muito importante a gente mostrar para ela que ela é aceita e que ela pertence, sim, ao nosso grupo, né? Um grupo de pessoas, que ela pode ser quem ela é. Terceiro, confiança, né? Eu já vi muitos casos de pessoas que estão em depressão, elas não se sentem confiantes, elas não acreditam mais nelas. Elas tendem a começar algo e elas terminam, elas interrompem, porque isso não vai dar certo, eu não acredito em mim, eu não confio em mim. Nossa, se você tem alguém à sua volta que você sente que está precisando desse apoio, mostre para ela que você confia nela, que você acredita nela, que ela pode fazer, ir além, e ajuda ela, né? Reconhecimento faz parte disso também. Como é que eu reconheço que o outro, né, reconhecer o potencial dessa pessoa, principalmente para quem é professor, que tem ali os seus alunos, às vezes está acompanhando alguém que está apresentando alguns sintomas, reconheça esse aluno, né? Ou você como gestor da sua empresa, né, como gestor como líder, né, muitas vezes mostre para essa pessoa, olha, você é bom nisso, você faz isso, você já fez, porque essas pessoas, como eu falei, elas tendem a começar e parar. E aí a gente não incentiva elas a ir além. E a gente consegue fazer isso, principalmente quem tem consciência, né, de tudo isso. Então, reconheça o valor dessa pessoa. Mostre para ela que ela tem significado. As pessoas precisam se sentir importantes, muitas vezes, para se superarem. Uma das coisas que eu aprendi com o Roberto Niachi, que eu tenho a honra de trabalhar hoje, o Roberto, ele fala muito que a gente precisa ajudar o outro a se sentir importante, mostrar para o outro que ele é importante, criar aqui, ó, uma visão de futuro, porque muitas vezes ele está travado, ele não enxerga. E por último, gente, empatia, né? Empatia não é eu dizer para o outro o que o outro tem que fazer, é eu me colocar no lugar dele e ver o que ele precisa e que eu posso ajudar, porque eu posso ajudar. E é muito importante esse apoio. Eu me coloco no lugar do outro, muitas vezes, quando eu me coloco no lugar do outro, é eu ouvir o outro, e não dizer para ele o que eu acho que ele tem que fazer, porque o que eu acho é o que eu julgo importante para mim, mas e ele? Como é que eu posso ajudar ele? Ouvindo mais, me colocando mais no lugar dele. Para ir fechando aqui com vocês, eu queria dizer o seguinte, né? Como eu falei, essas pessoas têm dificuldade de continuar, essas pessoas normalmente elas não enxergam além, porque elas estão presas em algo que a gente não sabe, a gente não está sentindo aquela dor. Então a gente precisa apoiar essas pessoas a construírem metas, a olharem além, como o Roberto fala, enxergar um futuro. Mostra para ela coisas que ela já fez, que ela já realizou. Essas pessoas que estão em depressão, elas precisam se superar. Elas precisam daquela confiança que eu falei lá atrás. Elas precisam enxergar um futuro. E muitas vezes, gente, alguém de fora pode ajudar com isso. Não dizendo o que ela tem que fazer. Abrindo os olhos, né? Quando a gente só olha para algo, só para o problema, muitas vezes a gente fica só focado ali. A gente não enxerga as oportunidades, as situações além. Então, nós, como pessoas conscientes de tudo isso, a gente pode e deve ajudar. E se você, que está aqui me assistindo, está passando por isso nesse momento,
eu quero te dizer que muitas vezes a gente tenta dominar só o outro, né? A gente tenta olhar para o outro, a gente acha que conhecer o outro, o problema do outro, olhar para o outro, esse é o nosso poder, né? Eu sei. O ser humano é assim, né? Já repararam? O problema dos outros a gente sabe resolver todos, né? Impressionante. Os meus problemas eu não sei, mas os dos outros eu tenho palpite para tudo. Dominar o outro é poder, mas dominar a si mesmo, essa é a verdadeira força. Quando você consegue dominar a si mesmo, quando você encontra, como eu falei, faz esse mergulho dentro de si, enxerga e se abre para dizer, para falar sobre o que não está legal, para pedir ajuda, para entender que você está passando por um momento e você precisa sim buscar a sua ajuda, buscar essa, como que eu posso dizer, essa reconstrução da sua vida. Isso sim é a sua verdadeira força, e não quando você está tentando dominar o outro. Então, eu finalizo aqui, gente, dizendo o seguinte: você não está sozinho. Cuide de você e peça ajuda. Não desista, porque nós estamos aqui, né? Todos nós, tanto eu quanto todos os professores que estão aqui na sala, tantas outras pessoas, estamos aqui para te apoiar. E o primeiro passo que você precisa fazer é pedir essa ajuda, é olhar e cuidar de você, é olhar mais para você, é respeitar o seu momento, respeitar a sua vulnerabilidade e respeitar que você é um ser humano e que tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem às vezes não estar tudo bem, nós não somos heróis o tempo todo. E eu quero agradecer, ficam aqui os meus contatos, deixa eu parar aqui e interromper o compartilhamento. Oi? Muito obrigada, espero que tenha contribuído aí e contem com a nossa ajuda o tempo todo, estamos aqui com você. Muito obrigada, gente. Passo para a Evani. Bom dia a todos. Gratidão, Aline. Trouxe com muita clareza, né? Bastante conteúdo aí em relação a esse tema que é tão importante e tão necessário hoje, né? Nos dias de hoje. Então, eu sou a Evani. A partir de agora eu vou estar aqui mediando a nossa roda de conversa, esse bate-papo, né? Sobre esse Setembro Amarelo aí que traz tantas questões para a gente falar e abordar, né? Gostaria de agradecer o convite também de estar aqui com vocês, né? Agradecer a professora mestre Maria Helena, a professora mestre Valéria Rufino e a todos os demais, né? É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês e aceito sempre com muito carinho, né? Agradecer ao pessoal aí que está no chat, né? Nos assistindo também, acompanhando. Dizer aí para a galera mandar suas perguntas, né? Deixar aí seus comentários. Fala de onde vocês são. Eu sei que o pessoal aí da FATEC Zona Leste está com a gente, o pessoal também da FATEC Sumaré, né? Então participem, a tempo a gente vai respondendo as perguntas e vai falando aqui os comentários, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, a Aline explanou de uma forma brilhante aí, né? Sobre o Setembro Amarelo. Ela trouxe a questão dos julgamentos, da vergonha, né? Além disso, a gente pode falar um pouco também sobre a culpa que muitos carregam, né? E a gente pode olhar no sentido do geral, né? Não só as famílias, né? Porque as famílias também adoecem quando tem alguém doente, né? E a pessoa também carrega consigo certas culpas, né? Julgamentos, poxa, será que eu vou... tenho tudo, né? Eu tenho tantas coisas, eu tenho trabalho, tenho família, tenho um relacionamento, eu tenho saúde, não sei, mas agora tá esquisito, né? E o que me falta? E às vezes ela começa a se culpar por isso também, então gera um sofrimento muito grande, né? E é importante as pessoas se olharem. Quando a gente fala de Setembro Amarelo também, muitas pessoas ficam, não sei, Setembro Amarelo, muitas pessoas veem como algo assim, vai começar, né? Setembro Amarelo. Mas quando a gente tem esse problema, essa realidade próximo da gente, aí a gente começa a observar o porquê do Setembro Amarelo, né? O que eles estão falando nesse Setembro Amarelo. Nossa, essa depressão, né? Depressão não é frescura, é um tema que a gente vê bastante, ouve bastante, né? Mas é preciso a gente deixar claro que a depressão é uma doença, ela é uma doença mental, né? Existem diferenças entre estar triste e entre estar depressivo, né? Então a tristeza, ela é uma emoção que todos nós temos e a gente precisa passar pelas emoções, a gente precisa olhar para cada emoção que nós temos, né? Tem até hoje o gerenciamento emocional, né? A gestão emocional que a gente fala, né? Que é a capacidade que a gente tem aí de lidar com as nossas emoções, né? De entender e avaliar cada emoção que nós temos.
e olhar para cada sentimento a seu tempo, não colocar embaixo do tapete ali uma raiva, ou, né? E como a gente está falando aqui da tristeza, então olhar para essa tristeza, ver o que isso está gerando em mim, né, internamente, o que está causando essa tristeza. Então, a partir do momento que eu aprendo a lidar, eu ganho um degrauzinho aí para o meu desenvolvimento pessoal, né, para o meu autoconhecimento, eu aprendo a lidar. A depressão, ela é uma patologia. Então, existem muitos tabus, né? Muito obrigado. Antigamente as pessoas perguntavam assim, oi, como que você tá, né? Porque elas queriam ouvir o outro. Elas tinham esse tempo. Só que a gente, ficando num tempo tão corrido, começou a diminuir isso. Então hoje a gente escuta assim, oi, tudo bem? Né? E às vezes não tem nem o oi, tudo bem? E é um tudo bem sem olhar nos olhos, né? Que não dá tempo nem o outro responder. Como se a gente falasse, tudo bem? Tá tudo bem, né? Então não precisa falar nada. E quando as pessoas vão falar quando não está tudo bem, elas não têm problemas para falar. Eu tô bem, mas eu movi uma ação contra uma empresa, né? Eu tô esperando aí resolver, ou eu recebi uma ação, né? Eu tô com um problema de saúde, eu tô com um problema de gastrite, eu tô com um problema de enxaqueca. Não tô legal, eu terminei um relacionamento. Então as pessoas não têm problemas em falar de qualquer outro tipo. Problema de saúde, por exemplo, elas não têm esse tabu. Mas quando se fala em depressão, qualquer problema de saúde mental, as pessoas elas têm essa questão, né, de não falar. Então elas não falam, não estou muito bem, eu estou com depressão. Até porque vem essa questão de julgamento, né? O que será que o outro vai pensar? A gente pode pensar que a depressão, as doenças mentais, elas não são como qualquer outras doenças físicas. Então, se a gente for no gastro, ele vai pedir lá uma endoscopia, ele consegue diagnosticar e mostrar, tá aqui. A depressão, a gente não consegue esse tipo de laudo, né? Assim, que vem ali desenhado, que a gente tem. Então, muitas vezes as pessoas não veem, elas detectam assim como mimimi, talvez, né? Mas é importante a gente pensar que é uma doença de cunho fisiológico, né? São hormônios, neurotransmissores, então muitas vezes a gente precisa de medicamento, né? Pode precisar de medicamentos. E é necessário buscar o psiquiatra para ele poder passar, para trazer esse equilíbrio, né? Para poder manter as emoções em equilíbrio também e ter uma qualidade de vida. Paralelo a isso, buscar também as terapias, né? Porque é importante falar. O psiquiatra ele trata causas, sintomas, né? E os terapeutas, os psicólogos, eles tratam causas. Então é importante ter esse tipo de tratamento, tá bom? Só para a gente ir compartilhando aí, né? Quando a gente fala também da depressão, as pessoas que passam por isso, elas são muito caladas, né? Por que a gente fala tanto aqui? A Organização Mundial da Saúde, ela faz essas pesquisas e em outros países teve uma grande diminuição na morte das pessoas, né? Por suicídio, porque elas falam bastante. Então, elas fazem muitas campanhas, né? Muitas sensibilizações, isso é muito importante. Aqui no Brasil não, tem aumentado, né, significativamente. A gente tem em torno de 6% da população anual, né, nesse quadro, tanto de depressão quanto de suicídio. E é preocupante, né, se a gente pensar que a cada 46 minutos uma vida se vai, né, por conta de alguém para ouvir, alguém para... Às vezes a gente não sabe o que falar, né? Às vezes a gente fala assim, o que eu falo? Porque a gente está acostumado a ouvir coisas boas. Então, se a pessoa vem com aquela energia boa, positiva, a gente está ali, né? Mas quando alguém vem e fala, nossa, eu não tô legal, quando a gente começa a perceber um amigo que está se isolando, né, que está ficando quietinho, que está mudando algum comportamento, a gente não sabe o que falar, a gente se afasta, né? Mas muitas vezes a gente olhar e falar, oi, como é que você vai? Né? E tirar ali 5 minutinhos para ouvir é importante, é interessante. Bom, gostaria de... Já que a gente está falando assim, eu vou colocar aqui fazer uma pergunta para a professora psicóloga também, Marcina, né? Como que a gente pode colher e amparar as pessoas que apresentam traços desse sofrimento, doutora? Bom dia. Como é bom poder nos acolhermos, né? Eu falo que normalmente eu chego chegando na aula, né? Às vezes